pouquinho de como foram os preparativos e a realização da primeira reunião do grupo de trabalho sobre transições energéticas, que aconteceram nessa segunda e terça-feira, no período da manhã. Bom, antes de mais nada, a presidência brasileira do G20 foi muito focada na sua visão, né, de promover um mundo mais justo e um planeta mais sustentável. E todos nós sabemos o quanto que acesso à energia e a transição energética são fundamentais para o sucesso dessa visão. É uma parte, portanto, fundamental dessa visão. E dentro desse grupo de trabalho, nós apresentamos uma proposta baseada em 3 prioridades fundamentais para ação coordenada, para discussão e, efetivamente, produzir soluções para os problemas globais relacionados à transição energética. A primeira prioridade, ela decorre de um diagnóstico de que há um desencontro, uma distância muito grande ainda nos investimentos na transição energética quando a gente olha os países mais desenvolvidos e os países em desenvolvimento. O crescimento dos investimentos na transição energética e energia limpa dos últimos anos, 90% foi direcionado aos países desenvolvidos e China. E isso, portanto, é algo que nós queremos enfrentar e trabalhar nessa primeira prioridade, que é acelerar e reduzir o custo do financiamento da transição energética, principalmente nos países em desenvolvimento e economias emergentes. A segunda prioridade, que também está muito relacionada à primeira, é o reconhecimento de que nós precisamos avançar no trabalho da dimensão social da transição energética. Todos nós temos acompanhado a imensa transformação da infraestrutura de energia necessária a ser implementada nos próximos anos. Na COP28, se concordou em triplicar os investimentos em energia renovável e transicionar para um mundo com menos dependência dos combustíveis fósseis. Portanto, toda essa transformação, ela implica em incorporar de uma maneira efetiva toda a dimensão social desse processo, não apenas tecnológica ou econômica. Isso envolve o impacto desses investimentos sobre as comunidades, a questão dos empregos, a capacitação da população, mas tem uma outra dimensão que também é fundamental, que é a dimensão da pobreza energética, a necessidade urgente do combate à pobreza energética. Isso foi amplamente apoiado nessa primeira reunião. Hoje tem mais de 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à cocção limpa, ou seja, para cozinhar de uma maneira digna e adequada para a sua própria saúde. E isso é um desafio que tem que ser enfrentado. O Brasil tem dado grandes exemplos, como o programa Luz para Todos, de combate à pobreza energética, e essa é uma discussão, portanto, muito bem recebida, que é a prioridade de trabalhar a dimensão social da transição energética com vistas a um processo, que a transição seja um processo justo e inclusivo. E a terceira prioridade, ela diz respeito à promoção e avanço dos mercados para combustíveis sustentáveis. Embora o uso de eletricidade seja fundamental e importante na descarbonização dos usos de energia, principalmente baseado em energia renovável, há um grande consenso de que nós precisamos avançar e garantir mercados, tecnologias e critérios de sustentabilidade para esses novos combustíveis. E isso também foi amplamente discutido, tivemos também um grande apoio para essa discussão, e o Brasil, mais uma vez, com a sua experiência e liderança no tema dos biocombustíveis, tem muito a contribuir para o alcance desse objetivo, que é a gente poder ampliar a oferta de combustíveis sustentáveis para a transição energética, seja para o transporte terrestre, seja para o transporte marítimo, para a aviação,
seja para a própria indústria. Então, essa também foi uma prioridade muito bem recebida. Então, de forma geral, o nosso balanço é de que tivemos uma excelente acolhida pelos muitos países e instituições parceiras que participaram dessa primeira reunião, uma excelente acolhida das prioridades propostas pelo Brasil, um reconhecimento da urgência em se enfrentar os desafios que estão colocados nesse diagnóstico que em que se baseou essa nossa proposta, e, portanto, agora nós vamos dar continuidade ao trabalho, detalhando aquilo que nós pretendemos construir até a realização da reunião ministerial, que está marcada para o dia 4 de outubro, em Foz do Iguaçu, a ministerial de transições energéticas, que digamos, é o momento de consolidar todo esse trabalho entre hoje e a reunião ministerial de outubro. Bom, se eu puder acrescentar uns poucos elementos, eu acho que é importante ter presente o quadro mais amplo em que se dá essa presidência brasileira do G20. Né? Nós temos aqui um biênio de desafios para o Brasil e de grandes oportunidades da gente fazer uma contribuição relevante, porque no próximo ano também o Brasil presidirá a COP30, né, do clima. E se nós nos dermos conta, quer dizer, a relevância desse grupo de transições energéticas no momento decorre justamente de um imperativo de levar em conta o aquecimento global e o que nós todos temos observado até nas nossas vidas cotidianas, que é uma aceleração dos fenômenos de fenômenos climáticos extremos. Nesse ano de 2023, nós soubemos que o mundo, pela primeira vez, atingiu uma temperatura média 1,5 grau acima do período pré-industrial, que era uma meta que os cientistas achavam que nós atingiríamos mais tarde. Portanto, lidar com a questão da transição energética ganhou uma urgência que talvez não tivesse alguns anos atrás, porque, como vocês sabem, a produção, a geração e consumo de energia são a fonte no mundo que mais tem responsabilidade pelos fenômenos que levam à mudança do clima. Então, isso que nós estamos fazendo agora se dá nesse contexto de o Brasil presidir os G20 neste ano e presidir a COP no ano que vem. Então, talvez só para recapitular e sintetizar alguns aspectos. Então, o Ministério de Minas e Energia, em parceria com o Itamaraty, apresentou essa proposta baseada em 3 prioridades: financiamento para a transição energética com foco nos países em desenvolvimento, a promoção da dimensão social da transição energética e o combate à pobreza energética, e o desenvolvimento, o avanço dos mercados e critérios de sustentabilidade para combustíveis de baixo carbono ou combustíveis sustentáveis. São agendas muito caras ao ministro Alexandre Silveira, ao Ministério de Minas e Energia, e são áreas em que o Brasil tem muito a também contribuir a partir das suas políticas, como o Luz para Todos, o programa, a Política Nacional de Biocombustíveis, o programa Combustível do Futuro, e todo o financiamento, as oportunidades de financiamento da infraestrutura de energia limpa que nós temos construído aqui. Se eu puder fazer um breve acréscimo ao seu exemplo do investimento em tecnologias limpas ou verdes, ou como se queira chamar, não é, que é muito descalibrado, quer dizer, o percentual avassaladoramente maior desses recursos é aplicado em investimentos nos países desenvolvidos, e os países em desenvolvimento, portanto, terão mais dificuldades para investir nas tecnologias que tornarão possível a transição. Isso não é apenas uma queixa de países em desenvolvimento, mas é uma situação que não vai produzir um efeito desejado, seja nos países em desenvolvimento, seja nos países desenvolvidos, porque a mudança do clima é um fenômeno que não respeita fronteiras. Não adianta os países desenvolvidos limparem as suas matrizes e os países em desenvolvimento continuarem produzindo o que alimenta a mudança do clima. Então, isso dá um pouco a dimensão dos desafios que nós temos para equalizar um pouco
os investimentos na transição energética entre países desenvolvidos, que têm a maior parte dos recursos para ajudar nessa transição, e os países em desenvolvimento, que têm, além do dever e do desafio que já tinham de se desenvolver, de alcançar um patamar superior de prosperidade, vão ter que fazer isso diante de uma realidade que impõe mais obstáculos. Então, a transição energética não pode implicar mais obstáculos para os países em desenvolvimento na sua trilha para o desenvolvimento. Eu queria saber sobre essa transição de tecnologias, a prioridade de tecnologias verdes e assim, energia limpa, se também foi tratada a questão de energia eólica, Eólica, solar. Eólica, solar. Eólica, solar. E também porque, por exemplo, a população, sobretudo da região Nordeste, reclama das FAS, que tem o ruído, que tem a poluição visual e entre outras coisas. E quando o senhor falou sobre investimentos que priorizam países desenvolvidos, esse percentual seria de quanto? Ou qual montante em dólares? O que seria? Uhum. E dentro da tecnologia verde, é o que? É biomassa? É biocombustível? Quais são as prioridades? Os exemplos que o Brasil está levando? Posso começar aqui? Obrigado pela pergunta. Bom, com relação à questão das tecnologias, o grupo de trabalho ele reconhece uma ampla diversidade de tecnologias que podem e devem contribuir com o processo de transição energética e descarbonização. A energia eólica, a energia solar, os biocombustíveis, o biometano, a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono, mesmo o gás natural foi citado como tendo também um papel a ser cumprido nesse contexto. Portanto, há uma ampla gama. E uma coisa que é muito interessante no âmbito do G20 é que são países com características, com condições, geografias muito diferentes, né? São países de economias mais avançadas, países em desenvolvimento, países que têm muitos recursos minerais, muitos recursos energéticos. A questão da mineração para a transição energética também esteve muito presente na discussão, e isso foi trazido, então, a importância da gente ter esse olhar para esse conjunto mais amplo de tecnologias, dado que nenhuma tecnologia isoladamente não vai ser capaz de dar solução para uma diversidade tão grande de realidades e de contextos. A energia solar e a energia eólica, elas são muito importantes e reconhecidas por todos os países do G20. E o tema, a prioridade 2, que a gente trata da dimensão social da transição energética, um dos aspectos que foram destacados foi exatamente como que as comunidades que recebem esses investimentos em transmissão de energia eólica, energia solar, mineração, podem se beneficiar, podem ser beneficiárias desse processo de transição e ter acesso, né, efetivamente aos benefícios dessa transição. Esse foi um dos aspectos fundamentais de grande parte das intervenções, das falas dos países, a importância de cuidar para isso. E, principalmente, a vinculação disso com o processo de ampliar o financiamento, porque uma vez que o financiamento assume compromissos e responsabilidades de consideração desses aspectos, né, muitas vezes de impacto sobre as comunidades locais, a gente tem condições de ter muito mais avanço, muito mais velocidade no tratamento dessas questões. Então, esses são, de fato, aspectos que estão muito presentes e que estão, como eu disse, na raiz até da proposta, do diagnóstico que levou o Brasil a propor esse diálogo global, sempre respeitando a ampla diversidade de realidades, de países e de tecnologias. Isso foi muito ressaltado. Isso é uma coisa que nós, às vezes, chamamos de neutralidade tecnológica, né? Um princípio segundo o qual a gente procura não
botar as tecnologias, as rotas tecnológicas para disputarem espaço entre si, porque a depender da realidade do país, da região, ou às vezes até dentro de um mesmo país, a solução pode ser uma, pode ser outra, pode ser uma combinação de tecnologias. Algumas tecnologias poderão não vingar no futuro, né? Então nós não podemos botar todos os ovos no mesmo cesto. Isso é um princípio no qual a gente insiste muito sempre com outros parceiros e tem uma aceitação relativamente ampla, né? Quanto à sua pergunta do número desses investimentos entre países desenvolvidos e desenvolvimentos, a gente vai ter que buscar, não sei se você sabe de cabeça, mas o diretor da Agência Internacional de Energia que esteve por aqui semana retrasada andou dizendo, se você lembra? A Agência Internacional de Energia tem buscado construir dados a respeito dessa questão que você pergunta, né, do quanto, e, salvo engano, ano passado foram cerca de 1,8 trilhões de dólares investidos em infraestrutura de energia limpa. E, se não me engano, mais de 70% desse total em países desenvolvidos, mais a China. Portanto, menos de 30% para o restante do mundo. Essa é uma desigualdade que precisa ser enfrentada e os países do G20 concordaram de forma categórica com a importância e a urgência desse tema. Quando vocês falam desse desequilíbrio que tem de financiamento, né, dos países ricos se concentram ali, 90% dos países ricos e a China, esses investimentos eles estão seguindo subsídios, né? Então, quando fala em equilibrar o investimento, o financiamento dos países emergentes disputarem também esse mercado, isso inclui subsídios também, ou são outros mecanismos? O que está sendo defendido? Bom, essa pergunta é muito boa, né? Porque, de fato, a gente tem acompanhado, né, políticas industriais e políticas de subsídio associadas à transição energética, principalmente nos países que têm uma condição fiscal capaz de suportar isso, pelo menos nesse momento. Mas essa questão dos subsídios, né, ela é um dos fatores. Outros aspectos que foram mencionados a qualidade, por exemplo, dos marcos legais e regulatórios, a estabilidade, a previsibilidade, o respeito aos contratos, que são questões que também o ministro Alexandre Silveira tem colocado de maneira central, né, para a política energética, foram aspectos citados por diversos países como também fundamentais para atrair um maior investimento. E um aspecto que nós propomos e entendemos como fundamental, o fortalecimento das capacidades institucionais dos países de fazer planejamento energético. Por que isso é tão importante? Porque aqueles países que têm instituições, processos bem estruturados de planejamento energético têm capacidade de ter políticas públicas mais consistentes, permanentes ao longo do tempo, com a maior focalização do gasto público, com maior capacidade de transparência para atrair o investimento privado. E isso também, nós tivemos um grande apoio de diversas instituições e países de se dispondo a alocar mais recursos para fortalecer essas capacidades de planejamento. Então, marcos legais e regulatórios, e nós temos aqui no Brasil discussão em andamento, marco legal para o hidrogênio, para a certificação do hidrogênio, o combustível do futuro, uma série de outras oportunidades do mercado de carbono, são fatores também de atração, assim como as capacidades de planejamento energético, de transparência desse processo de decisão das políticas públicas. Obviamente que a questão dos subsídios é importante e, nesse contexto, há obviamente, da parte dos países em desenvolvimento, um pleito para que esses países em desenvolvimento também possam ser beneficiários desses subsídios e que possam se inserir de forma competitiva nessas novas cadeias globais. O exemplo que eu mencionava anteriormente da mineração. Vários países que têm recursos minerais estratégicos fundamentais para a transição energética e que vão ser necessários para esses investimentos subsidiados nos países desenvolvidos,
dependem de recursos que vêm, de recursos minerais e de recursos energéticos que vêm de países em desenvolvimento. Então, há um pleito no sentido de que a gente possa permitir uma maior, que esses subsídios possam também viabilizar uma participação, uma inserção mais efetiva e mais adequada, né, dos países em desenvolvimento nessas novas cadeias globais associadas à transição energética. Eu queria perguntar sobre a universalização do acesso à energia. Em que medida o Brasil pode ajudar nessa discussão e como foi essa conversa hoje, que pontos foram levantados como essenciais para que isso possa ser concretizado? Bom, posso começar aqui também? No contexto da discussão de transição energética, eu acho que houve um grande consenso de que não há como se falar em transição energética e descarbonização ao mesmo tempo que se convive com altíssimos níveis de pobreza energética, por exemplo, na África, na América Latina, em regiões da Ásia, né? O exemplo, né, que a gente trouxe, que foi destacado, 2,3 bilhões de pessoas ainda sem acesso à cocção limpa, né, para cozinhar, para fazer no dia a dia, né? Isso é algo reconhecidamente incompatível com qualquer visão de desenvolvimento social e econômico e muito menos de transição energética. O outro caso é a questão do acesso à eletricidade, né? Então, nesse contexto, o Brasil ele tem algumas experiências muito bem-sucedidas, né? Por exemplo, o Luz para Todos, um programa que tirou milhões de pessoas da pobreza energética, né? E é um processo que continua, tanto que o programa Luz para Todos foi retomado, né, com novas metas e para além disso, não só o acesso básico à energia elétrica, mas um acesso de qualidade que permita desenvolver arranjos produtivos locais nessas comunidades que precisam de desenvolvimento. E o programa Energias da Amazônia, criado pelo presidente Lula ano passado, também vai nessa mesma direção, de fortalecer o acesso à energia limpa, não só o acesso à energia, mas o acesso à energia limpa, em linha com o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 7, que diz respeito a esse aspecto. Outros aspectos que se tem, então, nesse aspecto, por exemplo, da cocção limpa, foram levantadas e discutidas diferentes alternativas tecnológicas, usando o GLP, usando o gás natural, usando eletricidade, usando energia solar. Existe uma diversidade de soluções, nenhuma delas, a gente precisa de todas essas soluções combinadas. A gente está falando de 2,3 bilhões de pessoas carentes dessas soluções, né? E com relação a transição justa e inclusiva, portanto, o combate à pobreza energética foi reconhecido como um fator de absoluta necessidade de enfrentamento e urgência. Nesse sentido também, mas é importante destacar que vários países, já nessa reunião de transições energéticas, eles mencionaram diversas iniciativas já existentes que buscam contribuir para isso, né? Só que o que a gente está falando é algo que precisa ganhar uma escala, sair da escala de milhões de pessoas para a escala de bilhões de pessoas, né? E é por isso que a cooperação entre os países do G20 é percebida como crucial para o sucesso dessa agenda. Se eu puder complementar só um pouco sobre o tema da cocção limpa, porque é um problema que encapsula outros problemas, é um conjunto de problemas que, se você resolver um, você resolve vários, né? Essa questão do clean cooking, como se chama aí nessas negociações internacionais, em geral atinge famílias de muito baixa renda em países mais pobres, não só na África, né? Aqui na nossa região também, na África, na Ásia, mas atinge também de uma maneira mais aguda mulheres
e porque são, em geral, quem cozinha para a família, quem tem que sair atrás de lenha para cozinhar dentro de casa, que se expõe, portanto, a trajetos que nem sempre são seguros e que se intoxicam dentro de casa e que têm uma expectativa de vida reduzida significativamente por conta de um problema que, se a gente pensar, não deveria ser de solução tão complicada. Então, essa é um caso que eu acho que exemplifica muito bem os desafios que a gente tem nessa área de transição energética, também com uma dimensão social muito aguda.